noite a todos. Estamos diretamente aqui do Iguatemi, aos nossos amigos que estão nos assistindo pelo R Saúde Rio Preto no Instagram. Vocês vão ter aqui conosco 1 hora desse super bate-papo, desse último bloco, o 8º bloco, que não é o menos importante, é um super bloco que vai falar desse tema. Não se preocupe, se prepare. As dúvidas vocês podem, algumas perguntas vocês podem encaminhar para o nosso Insta. A Mayara vai apresentar essas perguntas para nós, e eu vou dar a abertura desse bloco apresentando esses profissionais. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho como é o nome e a especialidade e um pouquinho do que faz. Eu vou começar aqui com o Dr. Cleiton Ávila, que é pediatra. Tá ligado, doutor? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Cleiton Ávila, sou pediatra, pós-graduado em nutrição pediátrica. Minha formação é em Uberaba, pela UFTM, após feita pela Universidade de Boston. Hoje atualmente eu trabalho aí um misto de ambulatório e um misto de hospital. Tenho o privilégio de encontrar alguns doutores que vejo aqui nas salas de parto. É uma coisa que me dedico e é o que eu amo na pediatria, amo sala de parto. Vocês estavam comentando um pouquinho sobre parto humanizado. Hoje tem algumas mudanças legais, bacanas, tem algumas controvérsias, como eu escutei vocês falando, né? Mas e o consultório, também faço esse consultório todos os dias. Legal, doutor. Depois o doutor, ele fez um texto muito legal sobre a nova pediatria, então depois ele vai ter oportunidade de falar isso com a gente. Doutora Thaís, obrigado, você está aqui, queria que você falasse um pouquinho. A doutora Thaís nos ajudou muito no início desse projeto, nos deu força e nos deu aí muitas indicações. Foi muito importante, viu, doutora, a sua participação, e a gente está muito feliz que você vai estar aqui hoje, que nós vamos ter um super bloco aqui também. Boa noite, obrigada, Kelly, Renato. Meu nome é Thaís Witt, eu sou especialista em reprodução humana, ginecologista especialista em reprodução humana. Fiz pós-graduação pela USP de Ribeirão Preto e hoje trabalho em parceria com uma clínica de reprodução assistida de Ribeirão, que se chama Semear Fertilidade. Faço assistência às pacientes da região de Rio Preto e que finalizam seu tratamento em Ribeirão Preto. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem produtivo. Tem muita coisa para falar. Tenho tantas dúvidas ainda para encerrar esse bloco, vocês não têm noção. Eu queria que a minha doutora Cristiane falasse um pouquinho. Foi muito legal. Desde o começo que nós chegamos na revista aqui, a gente queria que a Clínica Colombo estivesse com a gente. E eles estiveram abrindo esse especial, essa super equipe que é formada pela doutora Cristiane, pelo esposo dela, doutor Paulo, e pelo sogro dela, que é o doutor Paulo também. Obrigado, viu, doutora? Tá desligado. Tem que ligar, amor, aperta aí. Eu que agradeço o convite, né, de vocês pela revista. Estou aqui representando a família e a clínica. Eu sou formada pela PUC São Paulo, né, o campus em Sorocaba, e eu fiz a minha especialização aqui na FAMERP, no Hospital de Base. Minha família sempre foi daqui, então voltei às origens, né, para trabalhar. Meu sogro tem a clínica há 27 anos, praticamente na mesma localização, e foi uma feliz coincidência, né, trabalharmos com a mesma especialidade, temos pensamentos em comum, né, na atuação lá na clínica, e a ideia de estar aqui discutindo, né, esse tema tão importante, né, apostamos muito no projeto de vocês. Eu achei a ideia muito interessante trazer a pauta nova, né, para essa sociedade, que é a humanização de parto. Como fazer com que a gente tenha uma gestação e um pós-parto de qualidade, com menor intercorrências, principalmente para que a gente consiga ter a menor intervenção possível nesse parto, que é a humanização pede, né? Que seja um momento de alegria, né, doutora? Sim, que seja sempre de alegria. Ana Paula Castilho, pessoa muito importante na nossa região, influencer digital.
importantíssima. Nossa, Ana, vou me achar. Assim. eu fiquei muito feliz de você ter topado essa ideia, de você veio os 2 dias, você se dedicou, você participou de uma maneira muito legal, assim, comprometida, e trouxe as tuas seguidoras com a gente. E eu queria que você já se apresentasse e falasse um pouquinho do que foi sua experiência aqui nesses 2 dias. Alô, isso. Bom, meu nome é Ana Paula Castilho, eu sou influenciadora digital, eu sou empresária, formada em fisioterapia, mãe, adoro estar no meio, adoro saber coisa nova, curiosa, sou como a Kelly, bem curiosa. E estou assim, feliz demais de participar de um evento com essa estrutura, uma mega estrutura, com pessoas, com profissionais renomados de Rio Preto, aprendendo muita coisa, e podendo levar isso aos meus seguidores, que nem todos têm a chance de estar sentado aqui numa plateia e ter essas informações que a gente está colhendo aqui. Então, para mim, está sendo uma experiência única. Já quero mais, né? Vai deixar um gostinho de quero mais. E só tenho a agradecer mesmo, realmente, à Revista Saúde, ao Renato, aos doutores que estiveram presentes aqui. E, assim, encantada com o evento, encantada. Parabéns. Obrigado. Kelly. Ela falando aqui, eu lembrei, passou um filme na minha cabeça desde quando esse projeto começou a nascer, né? Eu acho que igual uma criança, ele começou a ser gerado, a gente se preparou, só que quando você tem algo tão maravilhoso como que é essa ideia ou uma vida, ele vai acontecendo naturalmente se você tiver toda a estrutura que você precisa. É muito legal a gente estar aqui para mais esse bloco e poder mais uma vez falar para essas mamães que não se preocupe, se prepare, né? Se prepare e busque informação, e busque um médico adequado. Falando nesse feedback, eu queria que a doutora falasse, doutora, sobre esse cuidado que a mulher tem que ter com ela, porque ela vai gerar uma vida, né? Eu queria que a doutora falasse no âmbito geral da mulher mesmo, desde quando ela está, desde quando levar, como cuidar, que não ginecologia, assim, é importante você ir no ginecologista antes de ficar grávida. Com certeza. Mas a mulher, ela tem que cuidar dela, ela tem que ter esse cuidado sempre, né? Porque o que pode acontecer com ela que pode atrapalhar ela futuramente de realizar um sonho, né? Até mesmo a endometriose, que é uma coisa que ela tem que diagnosticar antes. Então, eu queria que a doutora falasse sobre isso para nós. No consultório, quando eu recebo uma adolescente, né, pela primeira vez numa consulta ginecológica, eu tento sempre enfatizar que ali vai ser um lugar da vida inteira, né? Ela tem que escolher uma profissional onde vai existir uma confiança, né, uma empatia, e para que ela procure a qualquer momento da vida dela tirar as suas dúvidas e cuidar da sua saúde em geral. A partir do momento que existe um desejo de gestação, é muito importante que ela faça exames, que ela garanta que a saúde dela está adequada, e a gente, como profissional, consegue orientar algumas vitaminas específicas para esse período, consegue solicitar exames. Inclusive, um dos papéis da ginecologia, né, geral, é sempre orientar essa paciente, a fertilidade dela, né, ao longo da vida. Ela vai diminuindo naturalmente. Quando ela vai no médico, vamos dizer assim, adolescente, eu levei a minha filha bem jovem para ela ter esse acompanhamento, né? Sim. Que é isso que eu quero chamar a atenção. Porque a gente falou muito desse antes, né? Sim. O que a gente pode cuidar e ter esse profissional de confiança que acompanha, não toda hora você escolher uma pessoa que não tenha a tua história com ela. Então, assim, é importante ter esse profissional, né? Porque ele vai ver se de repente estiver acontecendo algum distúrbio que futuramente vai o que é que pode... Na adolescência a gente consegue ver sinais, né, de cólica intensa menstrual, que isso é muito falado hoje em dia, que isso serve de alerta no quesito endometriose, que é uma das maiores causas de infertilidade. A gente consegue ver se essa paciente ela tem alguma malformação dos órgãos reprodutores. Então, a primeira vez já pede
ultrassom, dá Ultrassom, uma olhada. né? É um mínimo de avaliação para saber qual vai ser o futuro dessa paciente, por mais que o intuito dela não seja engravidar na adolescência. Mas é um cuidado. Né? Mas é um cuidado muito importante. Então, o papel do ginecologista na paciente saudável, né, é sempre fazer o que? A prevenção. Então, a prevenção de uma gestação não programada ou a prevenção a favor de uma gestação que está sendo programada, mas que seja de qualidade, né, que aconteça de acordo com o sonho, né, daquele casal. A importância hoje em dia de entrar, por exemplo, com o ácido fólico, que é uma vitamina que existe há muitos anos, que existe uma indicação clara disso. Aqui no Brasil, uns 2 anos, começou a ser divulgado o metilfolato, que é uma molécula ativa que tem dentro do ácido fólico. Isso eu vejo no consultório no dia a dia as pacientes confusas, né? Porque um tem 5 miligramas, o outro tem uma quantidade muito menor, então o que é mais potente é melhor do que o outro, né? O que ela viu na farmácia, por que a diferença de preço é tão grande? Então isso é uma coisa que tem que ser esclarecida pelo profissional para que ela consiga tomar a vitamina adequada para o período. Existe também muita orientação em sites, né, internet, que todo mundo hoje tem acesso, de técnicas milagrosas para engravidar, né, técnicas que aumentam a fertilidade. Tem muita paciente que me pergunta se comer inhame melhora, resolve, né? Então, tem muitas coisas que são mitos. E acho que o papel do ginecologista é sempre esclarecer e se basear nas evidências científicas para poder dar a orientação para essa mulher. Doutora, no teu dia a dia lá, eu sei que é meio difícil, mas quantos por cento, mais ou menos, dos casais que programam e que não programam uma gravidez? Mais ou menos, tem como saber? Existe esse número? Hoje, a taxa, pelo menos lá no meu consultório, é a maioria programa. A maioria está vindo em busca dessa orientação, está conseguindo fazer um planejamento adequado. Inclusive, eles brincam, né? Um planejamento financeiro, emocional, né? As mulheres estão no mercado de trabalho, a grande maioria. A idade média dessas pacientes está sendo de 30 anos de idade, que estão planejando a gestação. As que engravidam antes, normalmente, são gestações não planejadas. Foi muito legal esse bloco, né, Kelly? Isso é uma coisa que... É um dos assuntos que eu fiquei com muita vontade de gritar, que eu falei para a doutora. A gente falou algumas vezes, mas a gente não tinha uma especialista em reprodução, que é a doutora Thaís. E eu queria que a doutora falasse realmente sobre isso. As mulheres estão querendo, é fato, ter filho mais tarde. E isso é uma coisa que tem que ser, como fala, programada, mas assim, não, ela tem que ter consciência também dos riscos que estão acontecendo, o que ela pode fazer para reduzir esses riscos. Então, eu queria que a doutora falasse mesmo para essas mulheres. Na verdade, Kelly, o que acontece é que a natureza não mudou e nossa vida mudou muito. O auge da nossa fertilidade é por volta dos 20, 25 anos e isso vai caindo muito rapidamente depois dos 35 anos, né? Só que também é muito difícil você falar para uma mulher, não, cancele todos os seus planos de vida, pare de trabalhar, pare de estudar, pare o que você estiver fazendo e vai engravidar com 25 anos. Hoje, na prática, isso não acontece mais, né? O que acontece muito também é um tabu a respeito da infertilidade. Então, o casal está tentando engravidar, mas tem vergonha de falar, porque acabou sendo... todo mundo engravidando na minha frente, eu vou ficar quietinha no meu canto e as pessoas vão descobrindo que essa pessoa está demorando muito para engravidar, porque a sociedade ainda mantém um protocolo. Você namora quando você vai casar, você casa quando você vai ter o filho, quando você tem o primeiro, quando você vai ter o segundo, se você vai ter o terceiro, nossa, mais 3, né? Então é todo um protocolo ainda, né? Então as pessoas acabam se retraindo e escutam muito, você está muito ansiosa, por isso você não engravida. E isso também acaba deixando mais tardia atrapalhando mais ainda a procura do especialista, o porquê eu não estou conseguindo engravidar. Então, a mulher já está deixando para mais tarde automaticamente por conta da vida dela, né? E todo esse tabu acaba retraindo um pouquinho o casal para procurar uma ajuda especializada.
Tudo isso vai contribuindo para a idade passar e o prognóstico vai piorando um pouquinho para conseguir uma gravidez mais rapidamente, né? Eu quero até falar mais sobre isso, doutora, porque a gente segurou muito durante todo esse processo. Inclusive, eu vou até pedir desculpa um pouco, vou querer que a doutora fale mais. Olha, eu já não sabia, esse tabu existe 25 anos, né? A pessoa com 25 anos, ela está no auge. E o que eu vejo hoje, eu como mãe de 3 filhos também, existe isso, né? Até um preconceito, nossa, tá louco, né? É louco. Eu realmente acho maravilhoso, por mim tinha mais um, mas a minha filha não quer que eu tenha. Ela lá em casa diz que manda embora, me mandam embora, não dá mais. É muito legal, mas eu fico muito assustada. Eu tive cedo, não foi programado, não foi nada, e eu vejo, né, é tudo muito mais difícil. E que se essa mulher de 25 anos, não, eu quero guardar, eu não sabia que o meu óvulo hoje tem 40 anos. Pode ser, eu sou uma pessoa assim, não sabia. O óvulo, a mulher nasce, né, doutora? Fala isso aí. A chance de uma gravidez, ela depende muito da idade feminina. Isso é o ponto-chave. Claro, tem o fator masculino envolvido também, quase 40% dos casos é fator masculino. Mas se a idade da mulher for favorável, isso já nos ajuda muito. Então, uma mulher com 25 anos tem uma idade de óvulo de 25 anos. Se ela congelar um óvulo de 25 e for engravidar com 40 e usar os óvulos que ela congelou, a chance de gravidez dela vai ser como se ela tivesse 25 anos de idade. Verdade, então, sim. Olha então, eu coisa. Realmente acredito que isso é uma coisa que está começando a ser falada mais agora. É normal, claro, tem que falar. Sim, tem que Todo falar. mundo quer ter filho, mas de repente não quer ter agora. Exato. E eu vejo muita gente, vou congelar só com 35, porque eu não quero agora. Não, então se você acha que você vai estudar, tem que congelar com 25. Por quê? A mulher, ela sempre acha que vai dar um jeito. Não, ano que vem eu vejo, só vou terminar mais isso e depois em Deus, né? Deus vai ver, Deus vai... Sempre parece que vai ter uma solução milagrosa lá no futuro que vai dar um casalzinho de gêmeos para aquela pessoa, né? Então, não é bem assim. Eu acho realmente que o futuro de uma mulher descarregar um pouquinho essa culpa de, nossa, tentei muito tarde e não estou conseguindo, é o congelamento de óvulos, que as técnicas de reprodução humana evoluíram muito em relação a isso, e hoje tem a possibilidade de estar fazendo isso, principalmente uma mulher que está engajada no trabalho, não tem uma previsão de quando vai engravidar, às vezes não tem um parceiro, não tem nenhuma relação estável ainda, que quer, estou pensando em ter um filho, e isso veio com muita força, mas a idade é muito importante. É muito caro esse de congelar? Então, hoje acaba deixando um pouco mais acessível, ainda é um pouco caro por conta de custo de laboratório, mas é muito mais acessível do que há anos atrás. E as técnicas há anos atrás eram muito piores do que hoje. Hoje está muito evoluída a técnica de reprodução. Então, eu acredito que dentro de uns 5 anos, mais ou menos, isso realmente vai estar mais estabelecido assim. Eu posso, um caminho que eu posso seguir, para eu não ficar... Porque a mulher se culpa muito, né? E se... sobrecarrega muito, assim, eu preciso ter filho agora, todo mundo está tendo filho. Parece assim, que quando você chega aos 32, 35 anos, todo mundo está engravidando na sua frente. Você vai no aniversário de todas as crianças de 1 aninho, porque todas as suas amigas já tiveram filho. Então, a mulher começa a ficar num estado emocional muito sobrecarregado. Então, eu realmente acredito que isso é um caminho... Mas tem a idade correta para estar fazendo isso também, né? A impressão que a gente tem é que o mundo digital trouxe muita coisa boa. E trouxe mesmo. E é um caminho sem volta, né? Hoje tudo é muito rápido, a informação é muito rápida. Porém, ainda existe esse tipo de informação, que é o tal do fake news, ou pessoas desinformadas que vão ali e soltam conteúdos sem o mínimo de cuidado ou responsabilidade. Então, desde a parte ginecológica até a parte de fertilização, a pediatria aí, que você olha lá, o que cura cólica de nenê? Dá chá do camelo do Himalaia, entendeu? Então, mas é um mundo sem volta, o que a gente precisa mais sim, dessas informações, né? Qual idade? Congelamento de óvulos? Quando uma mulher com 20 anos... ou 25 anos vai pensar em congelamento de óvulo?
Eu nunca tinha ouvido falar que isso era possível. Eu achei que só a partir do momento que ela soubesse da infertilidade é que ela pudesse fazer esse tipo de coisa. Exato. Isso veio mais como uma precaução futura, caso a sua vida te leve para um rumo de vou ser mãe aos 40 anos. Claro, ela pode tentar espontaneamente uma gravidez aos 40, 42 anos, mas ela tem uma reservinha lá, eu me programei e eu tenho um plano B, entendeu? E quanto tempo pode ficar congelado esse óvulo? Indeterminado, por quanto tempo essa mulher achar que é necessário. E aí a hora que ela falar, não quero, ou não vou usar, ou ela engravidar, enfim, qual que é o caminho desse óvulo? Então, essa mulher, ela pode, então tem os óvulos guardados, ela pode tanto doar esses óvulos para uma mulher que não tenha mais um ovário que funcione, ela pode descartar, porque o óvulo não é um embrião, o embrião a gente não pode descartar, né? Ou usar para uma futura gestação, num tempo indeterminado aí no futuro, ela está em dúvida ainda se quer ter um segundo filho, ela pode estar usando esses óvulos no futuro. Não tem um tempo. Muito mas legal. o congelamento... É um tabu, né? Porque a gente... Nosso óvulo, né? É o óvulo, mas todo mês o óvulo vai embora, né? Então, é uma coisa que tem que ser... É uma crença limitante. E não adianta. E é uma coisa que não tem volta. As mulheres não vão começar a ter filho mais jovem. Elas só vão Acredito ter que filho. não. Exato, o caminho Acredito leva a que isso. só vai piorar. A gente não está falando para elas ter os filhos mais jovens, mas que existe... uma coisa legal de falar, né? A Ivete Sangalo, uma figura nacional, teve filho com 40 e poucos anos. 44, se não me 40, engano. 40 Todo mundo, nossa, ela teve com 40 anos, eu também posso. Ela congelou faz tempo, né? Então, Com você vê na certeza. revista, né? Mãe de trigêmeos, 45 anos. Mãe aos 42 anos do quarto filho. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com essas informações, porque a paciente acha que, não, quando eu tiver 40 anos de idade, eu congelo meus óvulos. Mas a chance de um óvulo congelado aos 40 é muito diferente de um óvulo congelado antes dos 30. E isso tem que ser orientado. O quanto vai ser de sucesso se ela congelar o óvulo aos 35 ou aos 25, que também é muito diferente. Muito legal, hein? Eu fiquei assim, eu posso ser muito leiga nisso, mas na verdade a gente né? Todo mundo, ninguém é obrigado a saber de tudo. E nosso objetivo aqui é esse. Na hora que o doutor falou, então os óvulos, eles vão ficando velhos, um óvulo de 40, eu imaginei um óvulo de 40 anos. Eu fiquei olhando o óvulo de 40 anos, eu falei, gente... Aí eu fico com vontade de gritar. Falei, vocês estão vendo os óvulos com 40 anos? Vocês não podem. E aí agora... Eu tô bem, como assim? Agora né? você está falando aqui para mim. Aí eu estava assim, não, até 32 anos. Botei o 32 na cabeça. 32 anos é uma idade segura de congelar, né, doutora? É isso? 32? O ideal é abaixo de 32 anos. Não, eu já estava com Até 32 na 32. cabeça. Até 32. Então não é 32, gente, é menos de 32. Quanto antes, né? Né, doutora? Foi muito legal esses dias que nós passamos aqui, 2 dias, e passaram por aqui ginecologistas, vários profissionais, passaram muitos pediatras também, né? E de tudo que a gente está falando, a gente recebeu muita informação e está sendo muito legal esse último bate-papo aqui, que a gente vai fazer uma pincelada geral, né, do que aconteceu. E aí eu queria introduzir o Dr. Cleito aqui, porque ficou muito evidente que até antes de nascer o bebê, o pediatra tem que estar na jogada. Porque fica muito na cabeça das pessoas, que pelo menos uma coisa que eu entendi, doutor, que o pediatra só vai entrar no jogo na hora que nasce o bebê, né? Então pegou o bebê, o cara entrou no jogo, né? Assim, sendo bem prático, né? Então, ainda nem sabia quem era que ia pegar, né? A pessoa não se preocupava, foi Não tudo É se- que a gente conversou aqui. Quem tiver de plantão, né? Quem tiver de tiver plantão. lá, a Eu pessoa queria- faz cultura, tudo, a né? mulher vive tudo aquele eu momento. queria que você comentasse sobre isso e falasse também dessa nova pediatria, porque eu estudo muito o mercado, o segmento dos médicos, e houve uma ausência muito grande de pediatras fazendo residência, né? Houve uma baixa, e nos últimos tempos agora houve um crescimento. Nós estamos falando aqui dos últimos 3 anos, a pediatria passou a ser entrar entre as 4 ou 5 residências mais procuradas, né? Talvez é por causa dessa nova pediatria? Sim, primeiramente o que eu vejo a mamãe fica preocupada, deixa eu ver se a doutora Cristiane, a doutora Vite, deixa eu procurá-las, fica preocupada com tudo,
porém, e o pediatra? Porque, na verdade, nós estamos querendo um fruto daquilo que é a criança, né? Poxa, se nós estamos querendo um fruto daquilo, estamos tão preocupados em ter uma criança, nós temos que preocupar com quem vai cuidar dessa criança, mas não a partir do momento que essa criança nasceu, antes, né? O que eu sinto a falta, e que hoje é evidente isso, é que o pediatra realmente tem que aparecer nesse jogo antes da mamãe ir lá para o parto, né? A relação materna com o pediatra deve existir uma relação de confiança antes disso. A primeira pergunta que você deve fazer: poxa, eu quero ter um filho, aquele filho tão esperado, que ficou tanto tempo, você foi lá, congelou o óvulo lá com a doutora, passou um tempão, e aí eu vou colocar meu filho na mão, não estou criticando de maneira alguma, do plantonista. O problema é que eu não sei quem é aquele plantonista, eu não sei a formação dele, eu não sei se ele é um rapaz atualizado, se ele é apto a pegar meu filho na sala de parto, eu não sei se ele fez um curso de reanimação neonatal, eu não sei se ele tem um suporte avançado de pediatria. E às vezes não tem nem intimidade com a pessoa também, né? Também. O vínculo materno com o pediatra, a pediatria já é uma relação de confiança. A mãe confia em você, ela esquece tudo e faz aquilo que você orientou. Ela fecha o olho. Isso é eu fatal. só descobri que eu poderia escolher o pediatra no primeiro filho. O primeiro nasceu né, quem estava, e eu gostei muito, e aí eu descobri que eu poderia escolher. E aí os outros... Eu deixo bem claro aqui a todo mundo que quem escolhe o pediatra na sala de parto é a mamãe. Isso é importante dizer, a mamãe quem escolhe o pediatra, né? Então, poxa, se aquela mãe vai chegar no centro cirúrgico, ela vê alguém que ela já conhece, ela vai se sentir mais confortável, né? Ela vai, poxa, o meu pediatra está aqui, tirei todas as dúvidas com ele lá no consultório, fui no consultório, ele levei papai, levei vovó, muitas vezes chega lá no consultório, quantas tem consultas, pai, doutor? mãe, É importante vó. a mamãe ir. Quantas consultas antes de nascer? Olha, eu não vou nem falar em números. Se hoje a mamãe fizesse apenas uma e fosse bem feita, onde ela pudesse realmente tirar as dúvidas, perguntar para o pediatra: olha, posso ficar tranquilo? Se acontecer isso com meu filho, o que você pode fazer para melhorar lá na hora da sala de parto? Você é apto a isso? Infelizmente, eu vou falar uma coisa, eu observo um número enorme de pessoas não aptas em centro cirúrgico, em sala de parto. Tudo vai muito bem se seu filho ficar bem na hora que nascer. Porém, se seu filho, por algum motivo, por N motivos, né, acontecer alguma coisa, essa criança precisar de um suporte realmente que ou foi entubado, ou iniciar uma reanimação, e o pediatra não está apto, eu queria até falar sobre todo aquele congelamento, toda aquela programação foi por água abaixo. Porque em 30 segundos, em 1 minuto que você não resolver aquele primeiro problema que acontecer com seu filho, o sonho acabou. O sonho acabou, né? Não digo acabou, mas o seu filho vai ter graves problemas pelo resto da vida. Nós não estamos falando problema ali na hora, nós estamos falando em problemas pelo resto da vida dele. Eu tive uma experiência, o meu filho Arthur, quando o doutor falou dessa suporte, eu arrepiei, porque o da Lara é mais velho, né? Então eu escolhi a pediatra para o Arthur. E o Arthur, quando ele nasceu, ele teve pneumotórax espontâneo, na hora que ele foi respirar. Então o que eu sei é que foi muito difícil aquele momento ali que ele nasceu. Se de repente não fosse uma médica tão preparada, e eu sei que ela era especialista em atendimento em sala de cirurgia, poderia não ter ele hoje. E chegou um momento que ela furou aqui para expandir o pulmão, e ela falou assim, ela veio em cima né, na época o meu ex-marido, né, ela veio para cima dele muito forte, e ela falou: ele tem que sair daqui agora, eu não vou perder esse bebê. Porque porque eu acho que como a gente era muito jovem, eu tinha 21, 22 anos, não estava caindo na ficha que era muito sério.
E essa pediatra aqui, que é um anjo que vem na hora, você tem uma pessoa dessa, ela foi assim como se fosse, porque não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que tem estrutura para mexer com isso aí, né? Precisa tomar uma atitude. E ela como que ela veio assim? Ela veio muito forte e veio muito firme. E convicta. aí ela veio assim, e ela envolveu a família inteira e ela acabou com a conversa. Tipo assim, não estava tomando consciência. E doutor, obrigada por você estar falando isso. E até a gente que vive isso esquece, né, da importância disso. Você tocou, a gente fala muito em humanização em sala de parto. Hoje eu faço algo diferente do que fazia lá atrás. Hoje, se eu preciso fazer um procedimento que vai envolver risco, que vai envolver alguma coisa, eu pergunto para o pai ou para a mãe: quer ficar na sala? Fique. Eu prefiro que o pai visualize tudo que está sendo feito com a criança, vendo o esforço médico, vendo tudo que foi feito, e o pai está ali do lado, sentadinho, eu coloco ele lá, ele vai acompanhar todo o processo. Antigamente tinha uma ideia que tira todo mundo daqui da sala. Sim, a gente era orientado pela equipe de enfermagem. A própria equipe do hospital. É prematuro, é um parto Hoje não, complicado, faço questão de manter todo mundo lá dentro, todo mundo ciente, oriento, falo, conversa. O grande erro da medicina hoje é não conversar com os pais. Verdade. É daí que saem processos. Falar a verdade, né? E aí que vem a não humanização. Se você conversar com a mãe, conversar com o pai, mostrar ser solidário, conversar, deixar ciente de tudo e explicar o passo a passo, olha, eu vou te falar, dificilmente você vai ter problema, porque eles estão vendo que você está atuando. E realmente, é aí que entra, por isso do título, a nova pediatria. E não é tão nova assim, né? Se vocês for pensar, o que fazia, qual que era a diferença daquele pediatra lá atrás? Aquele pediatra lá atrás tinha uma relação íntima, né? Ia na casa da família, via lá o filho da fulana de tal, ele ganhava doce depois, tudo. Ele tinha uma relação muito próxima. A pediatria foi perdendo isso ao longo do tempo. Começou a ter uma relação muito fria. Esse movimento, doutor, que a revista Saúde, né, é fazer. Eu conheço a doutora, e esse relacionamento que a gente tem, eu quero trazer para as pessoas. Eu quero aproximar das pessoas, porque parece que ficou longe, que as pessoas assim não têm mais esse acesso. E eu vejo, o doutor, não, são pessoas normais que estudaram e fizeram de tudo para fazer o melhor para as pessoas. E eu não sei o que aconteceu, né, doutora, que isso às vezes se perdeu um pouco. Então, na verdade, Kelly, a maternidade, tanto antes como depois, são pessoas que estão fragilizadas de alguma forma, né? Então, quem me procura, que é um casal que está tentando engravidar, é um casal em sofrimento. Caminha junto, não tem como, porque você tem uma expectativa da sua vida, não consegue e você está tentando. Então, se você não se colocar do outro lado para tentar ajudar aquele casal, então não funciona. Mesma forma da obstetrícia. Você tem que se colocar no lugar daquela gestante, porque a gestação, igual foi falado muito aqui, não é uma flor o tempo todo, né? Não, é um sofrimento aliás, também. Ficou muito claro que foi muito sofrido a mulher ter o filho. Um detalhe que a gente até fala, né, na entrevista da clínica, o acompanhamento personalizado. Cada casal que chega com um exame de gravidez positivo no consultório tem uma história para contar. Qual foi a luta até chegar ali naquele positivo. E muitas vezes a gente tem que ter todo um jogo de cintura para acolher esse casal, para chegar até o final, que é a resolução da minha parte, entregar para o pediatra, né? Então, assim, nasceu o bebê, tá tudo bem, agora é a parte do pediatra. Mas é uma família que precisa de um acolhimento, principalmente vindo de uma dificuldade prévia. É uma família que ela tem uma ansiedade mais exacerbada, ela tem mais dúvidas, ela quer ser mais vezes atendida do que aquela paciente que engravidou sem querer, né? Porque a gravidez não planejada, a sensação que a população tem, que os leigos têm, é que tudo vai dar certo, que vai nascer, que vai ficar tudo bem. Agora, aquele bebê que foi extremamente desejado, uma dorzinha já leva uma apreensão, né? Então, hoje a obstetrícia conseguiu evoluir e eu acredito que a pediatria também vai evoluir nesse sentido,
de conseguir fazer personalizado, da gente conseguir manter contato via celular com esse paciente. Doutora, ontem... E a pediatria acho que vai chegar a esse ponto. É o que eu faço. Eu também tenho um Instagram. Esse Instagram é Dr. Cleiton Ávila, Pet Saúde. Eu tento personalizar isso. E aí, eu descobri uma via mais direta com a mamãe. Por quê? Porque é por aí onde aquela mamãe que passou por todos os perrengues, teve maior dificuldade para chegar naquele intuito final, ela realmente fica mais ansiosa e ela manda: doutor, esse cocô está certo? Doutor, o pernilongo picou meu filho, e agora? Doutor, eu não estou exagerando, verdade. São eu estou do lado perguntas de cá, frequentes. né? Eu estou do lado de cá, né? Vocês estão do lado como médicos e eu estou do lado como paciente, como cliente de vocês. E o que a gente mais sente falta, e hoje eu priorizo sempre, médico para mim ainda é o médico que eu consigo ter um relacionamento via telefone E quando eu estive com a Kelly em reunião, eu falei para ela, Kelly, eu quero uma dermato. Só que eu quero uma dermato, eu quero uma médica para a vida. Eu não quero uma dermato, onde eu vou lá, eu vou fazer procedimento estético e eu vou embora, e vai me esquecer e acabou. Eu quero uma dermato que cuide de mim. Nossa, Ana, agora você vai fazer 40 anos, isso é indicado. Olha, como eu quero uma ginecologista que eu tenho amizade, como eu quero uma pediatra para os meus filhos, onde eu tenho acesso. E se perdeu muito isso, ficou muito comercial. E eu, do lado de cá, tenho visto que está voltando. Está voltando através de redes sociais, está voltando através do WhatsApp, que é, mais uma vez, a parte digital, trazendo essa coisa de perto da gente. Então, é muito bacana ouvir isso de vocês e saber que realmente vocês também querem que isso volte. Também quero ter essa proximidade com a mãe do meu paciente. Eu adoro quando vocês... O pessoal do influencer é importantíssimo. Eu adoro quando vocês cobram essa relação. Assim, poxa, cadê aquela humanização? Por que o médico não fez aquilo? Questiona. O questionar é bom. Eu adoro. Porque quando vocês questionam, é que o pessoal que não estabelece essa relação, eles têm que pular. Eles vão ter que se adequar. Que o dele não basta, né? Exatamente, que o dele não basta. Agora, se não for cutucado... Não. Mas as pessoas se acostumaram a não ter, né, esse atendimento. Quando eu chego no lugar que eu falo assim, olha, gente, eu saí da minha dermato, levei minha filha, e ela perguntou assim, nossa, e o negócio no pé da Ana Lívia para mim, quando ela me encontrou? Nossa, mas tem médico que faz isso? Tem. Sabe, a sensação que eu tenho, sou médica há 11 anos, né? Então é muito, muito novo, né, pensar na carreira. Mas ouvindo o sogro, que tem 30 anos quase de experiência, e outros profissionais, há 30 anos atrás, o médico ele tinha um respeito na sociedade, ele tinha uma remuneração justa naquela época. Eu lembro da minha mãe me ensinando que a gente tinha que tomar banho, pôr a melhor roupa para ir à consulta. Eu aprendi assim em casa. E hoje a gente recebe pessoas na consulta que vão de qualquer jeito, maltratam a gente como senhor e senhora, né? Às vezes um mínimo de educação. E a sensação que eu tenho é que o plano de saúde, eles acham que o plano de saúde resolve tudo, né? Então, de 15, 20 anos para cá, a sociedade começou a acreditar que bastava ter um plano de saúde, eu vou ter toda uma assistência. Quando você fala em humanização, eu acho que a sociedade, ela está buscando voltar à raiz. Isso. Em tudo. Em tudo. Não só nisso. Tudo. É o médico. O pessoal foi indo de uma maneira tão descontrolada que agora está todo mundo pensando na alimentação da vovó. Sim. Então isso Tudo foi está uma voltando. coisa do dia para a noite. Foi uma coisa Começou que foi a pensar acontecendo. em qualidade, né? Em qualidade. Não é com isso, sabe, então, assim, a quantidade, todo mundo na quantidade, não na médico, qualidade. por exemplo, que precisa ter um salário X no final do mês para sustentar a clínica e assim por diante, ele tem que ter volume. Então de aí não dá consultório. tempo de ficar. E não dá tempo doutora? dele pensar em coisas diferentes. Ele vai lá e resolve o ponto que a paciente traz. O que eu vejo muito também. Falando agora como paciente, que já fui e precisei de profissional para me ajudar. Nesse momento que um médico se transforma em paciente, assim como a Cris também já foi gestante, acredito que já passou por isso também.
você percebe aquela pessoa que vai te acolher, que vai olhar no seu olho e vai abraçar a sua causa, né? Então a gente passa por diversas situações que você se transforma uma leiga, porque você já não é mais médica e você nem quer ser médica mais naquela hora, você quer alguém que cuide de você, né? Então, eu acredito que o paciente sabe reconhecer aquele profissional, está sabendo agora reconhecer aquele profissional que vai olhar para você e vai falar assim, vamos lá, vamos te ajudar, vamos ajudar o seu bebê, porque, gente, o seu bebê está na mão de um profissional. Se você não confiar nessa pessoa, se acontecer alguma coisa que está aqui, gente, tem alguém para me ajudar, eu sei que ela vai fazer de tudo para me ajudar. Isso. Né? Kelly, deixa eu falar uma coisa. Ontem ficou um tema importante que ficou aqui no ar e foi legal, mas eu queria escutar a doutora Cristiane sobre esse tema, que é essa coisa que está muito... Parece uma disputa do parto normal com o parto cesáreo, né? Eu queria que você falasse, que você já comentou comigo, gostei da sua abordagem, né? E assim, que não existe essa disputa, né? É um desejo, então eu queria que você contasse um pouquinho isso aí. Na verdade, as mídias, né, sociais estão levantando essa discussão. Os leigos estão entendendo que existem outras formas de nascer, né? Não só uma cesárea agendada, mas o que é muito importante e é o pensamento nosso lá da clínica como equipe, é respeitar o desejo daquela paciente. Legal. Mas ao mesmo tempo a paciente tem que respeitar o ponto de vista médico, né? A partir do momento que a gente fala, olha, não dá mais para continuar, estamos colocando em risco, né, seu bebê e a sua própria vida, temos uma indicação. E para que para que tenha esse respeito mútuo, tem que existir essa empatia, essa ligação que é feita ao longo do pré-natal. Então, os grandes problemas que a gente acompanha hoje na indicação de parto, principalmente, são nas emergências, onde eu falo que o plantonista, e eu fui plantonista há muitos anos da minha vida, ele está lá com a melhor intenção do mundo. Só que aquela paciente nunca viu, não confia naquele médico. E aí gera um grande problema. Será que ele está me indicando uma cesárea porque ele está com preguiça de me acompanhar para parto normal? Gera uma frustração nessa paciente, né? Então, o grande segredo daquela paciente que ela quer ser atendida de uma forma individualizada, respeitada, muitas vezes fazer um plano de parto e conseguir cumprir isso, é que ela escolha alguém com o perfil dela. Então, vai ter obstetras aqui na nossa cidade, em qualquer lugar do mundo, que gostam de uma cesariana agendada, e tem paciente que gosta disso, dessa segurança, né? E, ao mesmo tempo, tem uma paciente que quer ter um parto em casa, dentro da banheira, e ela vai ter profissionais que confiam nesse método e que estão habilitados para isso, né? Então, é muito importante respeitar a pessoa, né? Respeitar a pessoa. E também, só que ela tem que respeitar, tem que escutar o médico. Aconteceu com a Kelly, no terceiro filho nosso, ela queria ter parto normal. Na hora que chegou lá, o doutor falou, não, Kelly, seu útero está muito fino, você já teve 2 crianças, não dá, aborta a missão. Né? Então, tanto é que o Dario E deixar nasceu... bem claro da parte científica para o leigo, né? Não é ele que está inventando isso. Existe comprovação a respeito disso. Inclusive, ela tinha né? muito medo de romper, né? Então, Sim. ela ficou muito Eu preocupada. já vi romper. Então. E é assustador. Então... Deixa eu perguntar uma coisa que linka aqui. Você pode ter uma cesárea humanizada. Quando se fala de humanização, eu aprendi aqui, eu não sabia, aquela questão que o doutor falou das luzes. O que é humanização na hora do parto, independente dele ser... Ele pode não ser humano também no parto normal. Sim. Eu quero saber o que é essa humanização que tanto se fala. Eu acredito que esse termo que está na moda, né? Todo mundo está usando para tudo, significa estar de acordo com esse médico, com a atitude, né? Então, a atitude recíproca, o médico fazer o que foi combinado com aquela paciente. Ao mesmo tempo, a gente transformar um ambiente que é novo para uma pessoa, né? Um centro cirúrgico é assustador para quem não está acostumado a entrar. Então, tentar apoiá-la. Então, eu falo, segurar na mão da sua paciente enquanto ela está sendo anestesiada. Isso é um detalhe. Um abraço, né, doutor? Colocar um som ambiente, às vezes combinar previamente com essa paciente. Que música que você gostaria que tocasse? Legal, né, lá. São pequenos detalhes que a gente consegue.
Tem pai que fala assim, olha, eu não suporto ver sangue. Então a gente faz a cesárea tradicional com aquele paninho, ele levanta para ver o bebê, a hora que o bebê já está até já acolhido pelo pediatra na sala, mas a gente continua conversando, explicando o que está sendo feito ali na cesariana, o pediatra mostrando o contato, né, físico desse bebê com a mãe. E o pediatra, como que funciona essa humanização na hora A humanização é realmente aquilo lá. Não é porque é parto normal, parto cesariano. A humanização é o respeito, é a proximidade, respeitar a família, catar aquele bebê e não tirar no primeiro momento da mamãe, deixar o máximo possível com a mãe. Se esse bebê nasceu bem, não tem por que ficar correndo com esse bebê lá do outro lado da sala, tirando de perto da mãe e do pai. Não tem por que fazer isso. Quando a gente fala humanização, está se falando bastante em contato pele a pele agora, né? A gente pensa em contato pele a pele muito mais do que humanização, né? A gente sabe que hoje contato pele a pele vai oferecer aquelas bactérias presentes na pele da mãe, o bebê vai começar a ter uma resposta imunológica a esse primeiro contato, a mãe vai começar a produzir hormônios, né? Vai ejetar leite com maior facilidade, mas a gente nem pensa nisso. Humanizado que nem a doutora Cristiana falou, deixar a mãe escolher algumas coisas até onde ela pode escolher, né? Até onde é possível, e deixar né? claro para ela, até aqui você pode escolher, até aqui eu vou fazer o melhor por você e eu vou escolher por você o que vai ser melhor. Só que da parte pediátrica é muito simples. O parto humanizado pode nascer de cesárea, ficar junto à mãe, coloca junto com o pai, nasceu bem, hoje não fica mais aspirando, colocando passando sonda na criança, nada disso, não tem o porquê. A Sociedade Brasileira de Pediatria dá o respaldo para isso, por isso a nova pediatria, porque a nova pediatria hoje é baseado, buscando aquilo lá do passado, o contato maior com a mãe e buscando conhecimento, coisas novas, sabendo o que está fazendo, né? A sociedade fala assim, não precisa aspirar, desde que, se não tiver secreção abundante, não precisa aspirar. Para que vai ficar aspirando a criança? Para que vai ficar, antigamente, acho a iluminação, que batia na criança, batia na bunda, batia alguém falou atrás, da iluminação, né? da temperatura. Dá para reduzir a iluminação da Baixar sala. a luz. O doutor João Paulo falou ontem que ele teve um caso, que ele estava com um ginecologista na sala, com o cara que ia operar, e ele queria que desligasse o ar. E o cara, né, ele falou, não, desliga o ar, né, porque o neném vai nascer na Baixa a luz, que quando sim, está no escurinho ele abre o olho, né? É muita coisa, né? E também a gente está um pouco refém, eu posso falar aqui da cidade, porque eu trabalho só aqui, de regras impostas pelos hospitais. Foi comentado isso aqui ontem. A gente tem hospitais bem tradicionais aqui na cidade, são 4 hospitais onde a gente pode fazer partos, eu trabalho em todos. Está tendo uma mudança muito grande de janeiro para cá, né, em vários hospitais. E continuar. E isso vai ter que continuar, eles vão ter que fazer mudanças físicas, né, de quartos apropriados para um parto mais humanizado. Eles vão ter que disponibilizar algumas mudanças, inclusive de funcionários, a atitude de uma enfermeira, a atitude de um berçário. Isso tudo impede que, às vezes, a gente realize o sonho, o plano de parto daquela paciente. Então, não é que a gente tem preguiça ou não concorda com alguma coisa de um plano de parto, mas muitas vezes a gente não tem um ambiente favorável para isso ainda, né? Aqui na cidade. Mas, eu entro bastante em sala de parto com a doutora. Eu deixo já ciente a paciente que não somos nós, muitas vezes, mas eu também muitas vezes não culpo o hospital, porque o hospital ainda está passando pelo mesmo processo de transição que nós estamos passando. Ele vai ter que se readequar, uns mais lentos, outros mais rápidos. Porém, a gente cobre, e eu explico para a mamãe, falo assim, infelizmente aqui ainda não existe um alojamento conjunto, infelizmente, e quando eu falo assim, infelizmente, eu só não falo assim, infelizmente, eu vou lá e tento conversar com o hospital, tentando mudar. Vai mudar. Eu acredito que aqui em Rio Preto muita coisa mudou e muita coisa vai mudar. É a cidade de referência. Quem não mudar, quem não se adequar, vai ficar para trás. E eles sabem disso. Doutor, tem que mudar. Tá aí. Rio Preto é conhecida, quando nós viemos montar a revista Saúde aqui, nós viemos montar porque Rio Preto é uma das cidades que tem maior per capita de médico por habitante. A saúde aqui, ela tem diferencial, tem 4 áreas da medicina que são reconhecidas a nível mundial, né, com profissionais diferenciados, quer dizer, não pode ficar para trás.
E falando nisso de mudança e de visão e de que as coisas estão evoluindo, eu acho que entra muito dentro do que a Thaís está fazendo, né? Que é aproximar as pessoas desse profissional da doutora. As pessoas acham que é muito difícil, que tem que só quando não tiver jeito mesmo. A gente falou, quero voltar nesse assunto. Não é já assim, que a né? doutora vai falar, eu fiquei com já que você vai falar, você já fala isso que eu vou te perguntar também. Por exemplo, você é ginecologista com especialidade em reprodução humana, certo? Aí a doutora Cristiane é ginecologista e obstetra. Quando vai lá, você é indicado para prestar seu serviço como reprodução humana. Você não faz o serviço de ginecologia, você devolve para a doutora Cristiane. É isso aí. A paciente volta para... Quem vai cuidar da gestação é ela e você dá outra... Nós fazemos as trocas, Exato, né? exato. Porque assim, às vezes é um casal que vai para a CRIS, chegou a um determinado ponto que eles vão ter que partir para um tratamento mais complexo. Aí nós fazemos a parte de investigar aquela parte final, fazer o tratamento do casal, e aí aquele casal que tem confiança em sua ginecologista, de início, volta para ela com encaminhamento. Isso é uma parceria que a gente faz entre os médicos de confiança. Eu sou relativamente nova na cidade, porque eu era de Ribeirão Preto, então nós vamos conhecendo. A Cris, eu gosto do trabalho dela, gosto do trabalho de tal pessoa, e nós vamos dando uma direção, né? Mas hoje está muito especializado as áreas de medicina, né? Então, cada um acaba cuidando de uma parte específica da mulher, que entra lá, às vezes, não com um profissional que mexe diretamente com aquilo, mas ele consegue direcionar. Eu tive uma informação também, que é um show de informação que eu não sabia, e toda gravidez, toda gestação é uma gestação de risco. E acima dos 35 de alto risco. Então, muito provavelmente, essa tua paciente já vai para um especialista em gestação de alto risco. Quem passa por um processo de fertilização, Kelly, geralmente já consideramos uma gestação de alto risco, porque as coisas são feitas de uma maneira diferente de um processo de gravidez natural, né? Então, o profissional que vai acolher essa paciente no pré-natal depois, ele sabe já da situação dessa paciente, mesmo que ela seja mais nova, mesmo antes dos 35 anos. Eu queria perguntar também, assim, se é muito relativo de pessoa para pessoa, mas se existe, assim, um degrau. Vou começar assim, vamos fazer assim. Quais as técnicas, quais as opções que essas mães têm hoje? Então, vai de muito simples, só uma orientação. Então, aquele casal que tem que se programar para uma relação sexual num período fértil, às vezes o casal não sabe como fazer isso e isso já resolve a situação deles. Ou, numa consulta ginecológica, você identifica uma paciente que não ovula, você ajuda ela a ovular para conseguir uma gravidez. Então, são coisas simples que você resolve no consultório, né? O ideal é que a rotina ginecológica já consegue identificar muitas situações fáceis de resolver e já consegue identificar situações que já são difíceis automaticamente e precisa do especialista. Sem perder tempo, né? Encaminhar o mais rápido possível. Porque o problema vai, é ansiedade, pode ir, dá tempo ainda. E a paciente vai caminhando sem rumo. E ela precisa de alguém para direcionar. Só para avisar o pessoal que a live está terminando pelo Instagram, então depois vocês mandem suas dúvidas e nós vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vai lá, doutora. Então, é isso. É a prevenção. Então, não é esperar acontecer aquele momento de máxima ansiedade, 5 anos tentando engravidar e não consegue, para procurar um profissional para te ajudar. Não se preocupe, se prepare, é o nosso tema. Eu quero realmente que a doutora fale isso para as pessoas. Você pensa sobre isso. Você, tantos anos, vem aqui, vamos conversar. Porque isso me incomodou muito, doutora. Eu fiquei muito, também... eu estou falando, repetindo, porque me incomoda muito as pessoas acharem que vai ter filho na hora que quiser. Mas eu acredito que essa visão realmente é porque a gente sempre acha que vai ter uma solução para tudo. Então, a reprodução vai me resolver com 42 anos de idade. Então, não importa se eu demoro. Mas ela tem que saber o que existe antes dos 40 anos de idade. A minha programação é uma gravidez tardia. Eu tenho uma alternativa para ir num caminho para
preservar a fertilidade. Eu vou passar por uma cirurgia que envolve ovário, eu preciso cuidar desse ovário antes, eu preciso preservar minha fertilidade antes de mexer no ovário. Então, a Cris, que também já está bastante envolvida com isso, quando eu tenho uma paciente, por exemplo, com endometriose severa, que precisa de uma abordagem cirúrgica, a Cris já sabe, esse ováriozinho eu vou deixar quietinho, porque a gente vai precisar dele. Tanto para uma gravidez alertar natural... a paciente, né, previamente. Entendeu? Então, tem pacientes que chegam no consultório já sem ovário, porque não foi orientada que poderia estar preservando essa fertilidade antes. Pacientes que passaram por uma quimioterapia e não congelaram seus óvulos antes. Isso é uma coisa super importante. E hoje está direcionando mais. Doutora, uma outra coisa muito legal que ontem o doutor Paulo Salles falou, que, lógico, tudo que a tecnologia vai aumentando, as coisas vão melhorando, o custo vai caindo. Porque, vamos dizer que há 10 anos atrás, se pensar em ter um bebê de proveta, né, que é uma fertilização, era muito caro. Ontem ele comentou aqui, nesse mesmo fórum aqui, que era um lixeiro, o cara é gari. O gari falou para ele que ele teve condição de ter um bebê de proveta. Quer dizer, lógico, ele deve ter se preparado, guardado dinheiro, se preparado para isso. Mas hoje eu queria que você falasse o seguinte: nós não estamos aqui, não quero abrir essa questão de preço, nada disso, nessa questão. Mas nisso, quanto mais a gente conhece, né? Até o HB tem, eu fiquei sabendo isso numa mesa de conversa, que o HB tem um departamento pelo SUS, que faz pelo SUS. Só que ele só congela o óvulo, ele só faz para mulher até 32 anos. Porque depois disso, é muito mais, o Estado, o governo acha que não vale a pena investir, porque a chance é muito menor. Então, até essa pessoa que tem condição mais simples, ela tem que se preocupar antes. Com 32 anos, já não dá para fazer mais nada na rede pública. Entendi. É isso, ou seja, doutora? está mais viável, A né, rede doutora? pública, ela tem um limite, né, de idade. E o que acontece muito em algumas regiões, essa fila fica um pouco virtual. Então, a paciente entra numa fila para uma reprodução assistida e ela espera anos e anos. Então, 30 anos de idade dela já virou 38 quando ela é chamada. E isso não é orientado também para a paciente. E ela fica na espera, na espera, na espera. Igual eu falo, programação é tudo, porque é acessível. Mas o casal tem que se programar para isso. Então, ele consegue fazer uma reprodução assistida. Mas está mais acessível hoje, né, doutora? Muito mais acessível. Muito mais, muito doutora, mais. com mais Então, condição. A sensação pessoa de... entra numa fila com 30 anos, com 32 anos, só que ela não tem a informação que ela não pode ficar esperando 8 anos para engravidar. E ela não procura uma assistência antes porque acha que é uma coisa assim, fora de cogitação, que não tem a possibilidade de ela estar fazendo. Isso não é verdade. Doutor, uma dúvida que eu tenho sobre fertilização. Hoje em dia é legalizado a escolha do sexo do bebê na fertilização? No Brasil, não. Então, nos Estados Unidos isso é liberado para o casal, mas aqui, como motivo de demografia mesmo, isso não é liberado no Brasil. O intuito de ver sexo não pode, por exemplo, biopsiar um embrião para ver sexo. Quando você faz uma biópsia embrionária com outros fins de ver doenças de embrião, automaticamente você sabe o sexo dessa criança, mas você não pode fazer uma biópsia para saber o sexo. Então, tem muito casal que me procura falando assim: doutora, eu quero meu terceiro filho agora uma menina, porque eu já tenho 2 meninos, agora eu quero uma menina. Isso não pode. Né? Entendi, legal. Isso não pode. Logicamente, nós estamos no 8º bloco. Tudo que aconteceu nos outros 7 aconteceu nesse. Que o tempo vai embora e tem muito assunto, né, Kelly? É absurdo, né, Ana? Muito rápido, que né? loucura, Mas eu acho né? que a gente encerrou com chave de ouro, Não. sabia? Porque essa humanização que eu queria que as pessoas entendessem. Que não é uma coisa nem... gente, tudo na vida é equilíbrio. E por aqui passaram muitos médicos, né, pediatras também, outros médicos a preparação, Uma né? coisa que ficou muito claro para nós foi que, assim, que existe toda uma equipe que está preparada para ajudar, né? Desde que, lógico, também essa mulher procure, e que tem muitos profissionais, né? Passou nutricionista, passou fisioterapeuta, entre outros, né? Várias pessoas. Eu acho que é né? importante frisar que a gestante ou a tentante, né, procure uma equipe do perfil dela, né? Procure o que ela está querendo. Tem que identificar, né, doutora? Para não existir o atrito, para não existir a decepção,
depois, né? E Então, uma isso- curiosidade que pode ser para você, tanto para a doutora Cristiane quanto a doutora Thaís, vocês que pegam um casal desse com dificuldade, o que vocês sentem quando dá tudo certo? Passa um pouco disso aí, porque eu acho que acaba, entre aspas, se tornando um pouco filho de vocês, lógico, né? Resguardadas as devidas proporções, mas é um sentimento assim? Com certeza. Acho que eu escolhi essa profissão que não é fácil. Eu entrei na faculdade dizendo que eu não ia ser ginecologista de jeito nenhum. E acabei não conseguindo escapar, porque eu falo que quem trabalha nisso trabalha por amor e paixão. E toda vez que eu tenho um desfecho feliz, né, nesses casos, os bebês fazem parte, né, da nossa vida, e ao longo dos anos essa paciente continuando a frequentar esse consultório, a gente vai vendo essa criança crescer. Então é muito prazeroso esse acompanhamento. Você percebe que você faz parte da vida daquela pessoa e aquela pessoa faz parte da sua vida. Porque um dia você sentiu aquilo e você sente o que a pessoa agora está sentindo. Eu acho que isso que faz a diferença. Então ela te manda a foto do ultrassomzinho, do batimento cardíaco, ela te manda a foto quando nasce o bebê. Obrigada, Do doutora. mêsversário. Obrigada, doutora. Tudo isso foi possível porque você me ajudou. A gente só dá um rumo, porque ia dar certo, porque era o momento dela de dar certo, né? Mas acompanhar isso, ver a felicidade dessa pessoa... Minha filha, o Renato, foi através de uma inseminação. E hoje ela está com 9 anos. E até hoje a gente encontra, às vezes, no condomínio ou médico, e a gente fala, olha lá, filha, foi aquele doutor. Aí ela fica toda, e o doutor com ela. E eu acho que essa relação, realmente, a gente jamais esquece, jamais. É uma ligação muito forte, né? Bom... Desculpa só interromper. Pode falar, doutor. A única coisa ruim nisso, entre aspas, é que isso faz a gente se sentir velho, porque a hora que a gente chega no lugar, a mãe fala assim, lá, foi o doutor que a gente pegou. Você olha assim, desse tamanho fui eu que a gente peguei. Nossa, aí tô ficando ruim. velho. Para encerrar esse bloco, eu queria que, como foi um bloco de fechamento, e assim, foi muito importante esse período que a gente passou aqui. Foi um período muito interessante. Foi um desafio para nós de montar essa estrutura aqui no Iguatemi, de fazer tudo isso. A gente se esforçou muito, errou muito, acertou muito, mas o principal acho que nós conseguimos, que foi levar a informação que salva. Gente, palmas para eles, porque eles merecem. Kelly, Renato, foi... E assim, depois, no final, terminar, eu quero agradecer a minha equipe, mas antes disso aí, eu queria que cada um de vocês, 3 médicos aqui, a gente pensou nesse final, tá? Não foi uma coisa assim, a gente queria dar esse fechamento com profissionais que fossem bem da área mesmo, né, Kelly? Bem focado. Eu queria que vocês pudessem falar, cada um, 3 coisas que vocês acham importante, aí rapidamente, para passar, no caso de vocês, para as mães, ou dar um recado, tipo assim, 3 coisas importantes que vocês queriam frisar, o doutor também, para a gente fazer esse arremate, uma coisa pessoal de vocês, que vocês acham mais legal, que não tem nada de regra de medicina aqui, uma coisa, pode ser até pessoal, para vocês passarem para quem que vai poder escutar tudo isso que a gente falou, porque esse material vai ser todo também divulgado depois. Pode falar, doutora. O meu recado para as mulheres, né, é que elas escolham um bom profissional, que elas confiem, que elas consigam ter a assistência digna e que elas consigam fazer um planejamento para expor para esse profissional e combinar. Dá para fazer? Não dá para fazer? Porque muitas vezes vai ser uma única gestação na vida dela e isso tem que ficar marcado como uma coisa muito importante, inesquecível e que deu tudo certo, para não existir frustrações, né? Primeiro, eu acho que um conselho para os casais, assim como foi minha vida particular, e hoje eu consigo falar isso também porque a gente já passou por isso. O casal tem que se olhar. O que está acontecendo ao redor, cada um com sua vida, ele tem que se olhar. Então, isso, ele consegue se direcionar mais, ele não fica muito perdido, né? Outra coisa, quando procurar uma assistência especializada, não é inacessível, é uma coisa acessível, é possível você fazer um tratamento dentro do que você se programou para estar fazendo. Então, isso é possível, tem que procurar. E a outra coisa é esquecer um pouquinho
qual é a porcentagem que a internet me forneceu de tal situação? A fulana passou por isso, ela engravidou rápido, a outra demorou 10 tentativas, porque vai ser o momento dela. E isso ela vai ter que sentir do profissional que não está em nossas mãos. A gente faz a nossa parte, mas não está em nossas mãos. Então, se cobrar menos, porque a hora dela está preparada. Né? Então, isso é um conceito. Viu, doutor? Tem dois doutores que eu brinco, que as pessoas precisam deixar de lado. Um é o doutor Google, esse é o primeiro. Esse doutor Google é preocupante, porque eu até uns 10 anos atrás, eu ia tudo para a internet, ficava apavorava a Kelly, achava que ia morrer. E aí um dia o médico falou para mim, não faz mais isso, traz o exame aqui, eu abro para você. E daqui você vai ver, não era nada. Nós vamos resolver. E tem o doutor Sapo também, que esse é bom. Depois eu quero falar disso aí, viu, Kelly? Vou fazer um vídeo disso aí. Doutor Google e doutor Sapo. O sapo é aquele que fica na orelha, sabe? Foi muito comentado aqui. Porque não sei o quê, porque a minha mãe falou isso, porque a vizinha, manga com leite, não sei o que lá, tem que botar a moeda no umbigo da criança. Cada um é um. Então, é muito importante o que você falou. A pessoa tem que entender, se olhar e falar assim, eu preciso resolver o meu problema. E eu vou procurar um profissional para isso. Vai lá, doutor Cleito, o que você dá os 3 recados aí? Olha, eu não vou nem falar do pediatra em si, nem da pediatria. Eu vou falar do médico de uma maneira geral. Quando vocês forem procurar um médico, procure um médico que tenha a ciência, tenha o saber, que ele seja especialista naquilo, né? Que ele saiba o que está fazendo e com grandeza naquilo que ele faça. Só que procure, não adianta um médico que sabe tudo sem ser humano. Então procure um médico que tenha o saber e seja humano. Hoje, que nem você falou, tem 1 milhão de jeitos de saber se o médico foi legal nas relações anteriores com seus pacientes, né? Você vai trocar, nós estamos aqui de frente com uma digital influencer, que espalha, que coloca, leva notícia para o pessoal. Esse pessoal tem o poder disso e nós temos que ser beneficiado por esse poder, pelo lado bom disso. Então procure um médico que tenha pontos positivos na ciência e pontos positivos na humanização, que foi tanto falado aqui, né? É o que mistura que não tenha só razão, tenha emoção também. Isso aí. Né? E para vocês, é legal que o senhor falou da especialidade. Hoje, uma preconização do CFM, isso é importante, muito importante. A gente trabalha com isso. E assim, você que está em casa, quer saber que o médico é especialista, é obrigatório, do lado do CRM dele, ter uma coisa que chama RQE, tá? Isso aí foi uma coisa muito válida que o CRM fez, onde um médico que é especialista, ele é obrigado a registrar esse título no CRM, para que o paciente, a preocupação com o paciente, saiba que aquele médico realmente ele tem aquele título. Então, é uma coisa muito importante que o doutor falou, concordo plenamente. A gente visita médico o dia inteiro, né? A gente sabe disso, para saber, esse médico, esse doutor aqui, ele é isso, está lá. Se ele não tem um RQE, tem 2 casos, de repente ele não tem porque ele não registrou o título, mas ele vai ter que registrar, e é importante que ele registre esse título também, né? Então, geralmente acontece com os mais antigos, né? Que não registraram o título. Os mais novos hoje já tiram os títulos e já registram, né? Para você ir no médico falando, esse cara aqui realmente, ele é especialista, né? Então, Kelly, foi isso aí, né? Eu queria agradecer e realmente eu sabia que tinha muita desinformação, mas é muita mesmo. E se eu tiver que dar um recado, se eu posso dar um recado para as mamães, futuras mamães e todo mundo, né? A gente procurar um profissional que a gente se sinta acolhido, se sinta amado e se sinta bem. A gente tem que ir muito nessa questão. Eu vejo que eu trouxe só profissionais aqui que eles são, para mim, o médico é a expressão do amor, porque profissão para viver em contato com as pessoas. E, gente, não é fácil. As pessoas, ser humano, não é fácil. Gente, é problema, uma caixinha de pai. surpresa. E quanto mais eu vivo com os médicos, agora eu dando um obrigado para todos que participaram aqui,
é realmente aproximar o médico das pessoas e as pessoas do médico com muito respeito, e que as pessoas entendam que esses profissionais, eles estudam muito para passar no vestibular, estudam muito durante a faculdade, estudam muito depois para ele entrar numa especialização e mais ainda para sair dessa especialização. E depois também. E isso, eu chego a arrepiar porque eu sei e eu vejo. Eles entram dentro do consultório às 7 horas da manhã e eles saem depois das 6 da tarde. E eles, muitas vezes, eles deixam a família, eles deixam a vida deles para viver e salvar a nossa. É o meu muito obrigado e o meu reconhecimento. E eu quero que vocês procurem, as pessoas normais, procurem médicos que amem o que faz, como eu amo. Eu amo divulgar a área médica, eu amo divulgar os médicos, porque eu vejo a dedicação. Eu fico assim, eu quero que as pessoas entendam essa dedicação. E o projeto Maternidade foi esse primeiro passo, que eu quero cada vez mais agradecer a vocês. Agradecer a todos que passaram aqui por esse amor. Ver o doutor falando das crianças, enche o coração da gente. Ver a Thaís falando dos pacientes dela, você sente o amor. Ver a doutora falando, enche o nosso coração de amor. Eu como mãe, eu desejo isso para as pessoas. E é por isso que a gente fez isso. Legal. E eu agradeço muito vocês. Viu? Nós agradecemos também. A Amanda quer fazer duas perguntas. Você quer falar daí? Quer pegar o microfone? Então vem aqui, fala do microfone da Kelly. Como é o último bloco, a gente tem um tempinho. É rapidinho. Não, fica à vontade. É em nome das migas que eu vou fazer essa pergunta. A primeira é para a doutora Cristiane. Doutora, hoje em dia, cada vez mais as meninas estão tomando anticoncepcional muito novinhas, assim, tá começando desde cedo. E aí toma por muito tempo. E aí a gente escuta que toma anticoncepcional por muito tempo e aí depois vai ter dificuldade na hora de engravidar. Isso é mito ou isso realmente faz sentido, tomar desde muito novinha por muito tempo? Isso é um mito, né? Na verdade, quando eu recebo as adolescentes no consultório, o que mais elas questionam hoje é a respeito da bendita trombose, né? Que o bloco anterior eles estavam tocando no assunto, os grandes efeitos colaterais. E todo mundo esquece que a pílula foi criada para dar uma liberdade à mulher, né? Mais de 30 anos atrás, fez com que a mulher assumisse esse papel na sociedade de hoje. E eu sempre deixo muito claro para as pacientes, ela tem que escolher uma pílula junto com o profissional que está na frente dela, que está avaliando o caso individualmente, vendo a saúde dessa paciente e escolhendo qual é o melhor método. Não existe só pílula, existem muitas outras coisas no mercado. Importante deixar muito claro para essa adolescente que ela tem que se cuidar e que tem meios para isso. E que tem um futuro reprodutivo, né, independente dessa escolha ali no momento. E voltamos no ponto que a Thaís tinha falado, né? O meu papel é sempre deixar bem claro para essa paciente que ela pode se programar, tendo ou não tendo um parceiro, né? Dessas várias maneiras, escolhendo um óvulo no futuro, ou mesmo deixando para um momento mais adequado ali da vida dela, para ela conseguir fazer esse planejamento. Legal. Qual que é a próxima? E a próxima é para a doutora Thaís Witt. Quando a menina, nos seus 20, 25 anos, decide congelar os óvulos, qual que é o primeiro passo? Ela tem que procurar primeiro você, assim, o ginecologista, ou pode ir direto para o laboratório quando ela decide congelar? Já que é um procedimento já específico, então ela já vai com o intuito de preservar a fertilidade, ela já tem que procurar o especialista. Então, nós tratamos essa paciente já programando para fazer esse congelamento no laboratório. Então, ela já pode procurar direto o especialista. Corta um caminhozinho, né? Porque já é voltado para Ela já definiu. Ela já definiu, exatamente. É diferente daquele casal que está começando do início uma investigação de infertilidade. Doutor, e esse procedimento, ele é rápido, ele é fácil? É muito mais tranquilo do que as pessoas acham que é, Renato. Muito mais tranquilo. Então a pessoa pode ficar tranquila que não é nada, não é bicho de 7 cabeças. Nenhum bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Legal, gente. Bom, eu queria encerrar então. Agora eu quero uma salva de palmas para eles. Muito legal, foi sucesso absoluto. E eu queria agradecer a toda a minha equipe, né, que estava aqui hoje.
né? Eu quero agradecer a equipe do Álvaro. Álvaro, obrigado, viu? Eu tenho certeza que esses vídeos vão ser muito bem feitos, editados pela sua equipe, já foram bem filmados, serão editados, porque isso vai virar muito conteúdo, que vai ser disponibilizado nas nossas plataformas e para vocês também, tá? Quero agradecer a Sofia. Sofia, obrigado pela cobertura que você teve aqui, fez todo o registro no Insta, né, de todo mundo que passou por aqui, vai ter muito material para depois. Maiara, obrigado, tá? Maiara que fez toda a transmissão e vai cuidar depois do pós também, né, desse conteúdo que vai chegar, dessas perguntas. O Bia, obrigado. A Bia registrou em fotos dessa vez, né? Que vai ter muita foto legal também. A gente vai separar, depois mandar para vocês as fotos que forem de vocês. E eu quero agradecer, não por último e não menos importante, cadê a Amanda? Vem cá, Amandinha. Olha lá, ela está lá resolvendo o problema, ó. Chama ela lá, Bia. Vem cá, Amandinha. Kelly, fala da Amanda, o que ela fez, não menos especial. Não, eu tenho a gratidão. Obrigada, meu amor. Você vestiu a camisa e você foi o braço, foi o pé, foi a cabeça na hora que precisou, em todos os sentidos. Eles trabalharam muito, gente. Foi muito não corrido. foi fácil, porque organizar tudo isso aqui, ajeitar os horários. 3 horas da manhã, 7 horas da manhã. Montar o stand no Iguatemi, né? É isso. E quero agradecer. Pessoal da equipe que montou aqui a noite inteira. Max Obrigada. 3. Max 3. E eu quero agradecer a Sila que colocou os móveis para nós. Ninguém faz nada quiser sozinho, mandar lá né, para gente? casa depois que acabar aqui. Eu Eu gostei acho bastante também desse combina lá em estilo. casa. A Yoga que nos patrocinou, a Yoga, Personalize, entre Só outros. gratidão. E eu quero agradecer a presença do Vinícius também aqui. Ó, o Vinícius, O nosso Vinícius parceiro. veio diretamente do Paraná. Ele que é o nosso artista, junto com a esposa dele, que também ajuda muito a gente. Pessoal do lanchinho, né? O pessoal do lanche, né? Fruto cacau. Então, para que tudo isso tivesse sucesso, eu sou muito grato a vocês, tá bom? A próxima nós já estamos pensando, né, Kelly? Vai ser um tema muito Você falou legal. a próxima e deu até dor de cabeça. Não vamos falar disso agora, então. Gente, ó, Vamos, obrigado, obrigada, tá? Vamos gente. fazer a foto? Obrigada, Obrigado, gente. gente. Obrigado.